O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, é o assunto desta lição de número 5, que durante essa semana nós estaremos estudando ela, considerando que dia 4 de agosto, no domingo, é quando será ministrada presencialmente nas nossas igrejas. Desde já, a nossa saudação a todos os irmãos. Pastor Adolvilson, paz do Senhor. Pastor Hércules, aos nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Lição 5 é a última, que trata sobre Ruth. O próximo, a lição 6, será sobre Esther. Será uma bênção. Não tenha dúvida. Vamos avançar aqui então. O textório da lição, Ruth capítulo 3, versículo 11, diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Essa foi a palavra de Boaz para Ruth, no sentido de acalmar o seu coração. E nós vamos ver aqui quão grandes coisas o Senhor realizou, não é? A verdade prática desta lição diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. E de fato, o texto de Provérbios, capítulo 31, fala a respeito de uma mulher virtuosa no sentido mais completo, da palavra virtuosa. E ali nós temos um exemplo que a mãe do rei Lemuel lhe deu a respeito de como buscar, e qual seria a esposa ideal para o seu filho, no caso ali Lemuel, em Provérbios 31. Mas vamos avançar aqui para a leitura bíblica em classe. Você acompanha aí através da sua lição, ou se você não tem, através da Bíblia, a leitura com o pastor Adolvilson, Ruth capítulo 3, versículos 8 a 10, e também o capítulo 4, versículo 11. Muito bem, Ruth capítulo 3 e versículo 8. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres e quer ricos. Agora Ruth capítulo 4, verso 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e até já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Muito bem, esta é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos aqui então para os objetivos da lição, que tem 3 pontos principais. No primeiro, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. No segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E por fim, no terceiro tópico da lição, nós vamos relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. E conforme nós já vimos enquanto estudávamos a lição 4, a lição anterior, até numa fala do pastor Adolvilson, sempre quando você ler a história de Ruth, especialmente nesse texto, quando Boaz passa a fazer parte da história, que você deve estabelecer um paralelo de Boaz em relação à remissão de Ruth e, consequentemente, de Noemi, sua sogra, também com a remissão que Jesus estabeleceu, realizou em nosso favor. Esta remissão, no caso, nós somos beneficiários dela. A sugestão aqui da CPAD para a organização do devocional da Escola Dominical são os hinos 227, 505 e 519 da harpa cristã. Está aí a sugestão para que você faça um devocional inspirado por Deus. Agora, a palavra-chave é remissão. E o pastor Adolvilson trouxe aqui para nós uma explicação a respeito da palavra-chave remissão. Pastor, na Escola Bíblica Dominical também aprendemos uma questão da língua portuguesa, que eu vi aqui, remissão, e tem remissão com 2 S's e remissão com C cedilha, que está aí na nossa palavra-chave de hoje. Remissão com C cedilha, significa remir, é o mesmo que redimir, é o ato ou efeito de remir, reparação, indenização, resgate, que é o assunto desta aula. Boaz como remidor. Esta palavra remidor é um substantivo masculino que significa aquele que redime, que salva, que liberta.
é redentor. Então está aí remissão com C cedilha. E agora a remissão com 2 S, aliás, eu andei pesquisando em alguns sites aí sobre, está escrito de forma errada, estão lá com remissão com 2 S. E agora a remissão com 2 S, o que é? Aí, irmãos, é perdoar uma dívida, é perdão da culpa, é expiação, é clemência. Veja bem que tem uma diferença aí. Remissão com C cedilha e remissão com 2 S são palavras homófonas, ou seja, são pronunciadas iguais, mas se escreve ou a grafia é diferente. O fato, então, que remissão é libertar, é remidor, tem a ver com remidor, tem a ver com aquele que redime, que salva. É o assunto de hoje. Muito bem, esta palavra-chave, vamos então aqui introduzir a nossa lição de hoje. Haja visto que estamos estudando essas lições desde a primeira, que também tratou a respeito de Esther, mas também de Ruth, até esta lição de número 5, no livro de Ruth é a nossa base. E aí nós temos o livro de Ruth, que começa exatamente com fome e mortes, mas termina com 2 grandes celebrações. A primeira delas, o casamento de Boaz e Ruth, e o segundo evento principal aí no encerramento do livro é exatamente o nascimento de Obed, que foi avô de Davi. O nosso Deus, ele é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Quantas são as histórias dos nossos irmãos e irmãs que em algum momento ali parece que não vai prosseguir, mas Deus reverte aquele tempo ruim, aquele tempo amargo, não é? De dificuldades, transforma em bênção e por fim nós podemos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus, o nosso redentor divino humano. Então nós temos aqui essa introdução no fechamento do livro de Ruth, que é inclusive também aqui o assunto, não é, para a nossa lição de número 5. Muito bem, vamos então para o tópico primeiro da lição, o compromisso de Boaz com Ruth, e vamos falar aqui sobre o lugar da bênção, ou no lugar da bênção, não é? É o tópico 1 e o subponto 1. A colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Ruth 2 e 23 diz assim: assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra, ou seja, não abandonou, ficou fiel, conforme ela havia prometido. O seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Lá em Ruth 3 e 5, respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Ou seja, olha aí a obediência de Ruth para com a sua sogra. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma como se fosse autônoma e independente. Ruth 13:10 diz assim: Boaz lhe respondeu: o Senhor te abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos e pobres. Agora nós já entendemos aí que já havia um propósito de Deus com relação a Ruth e a Boaz. Deus trabalhando na história. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pelas ideologias feministas, né, que estão muito em voga aí, e eu escrevi aqui fora da lição, as feministas modernas lutam pelo direito ao aborto, pelo desaparecimento das diferenças de gênero. As feministas mais radicais tentam acabar com qualquer tipo de domínio masculino na sociedade. Opõem-se aos papéis bíblicos de marido e mulher. Ruth não apelou para essa oportunidade, porque ela estava já trabalhando, ganhando seu pão. Ela podia falar: de hoje em diante eu sou autônoma, não vou mais ficar envolvido com a sogra e também nem com Boaz, mas ela não escolheu isto, claro, ficou firme. Lógico que os propósitos de Deus estão aí também sendo guiados até atingir o verdadeiro objetivo pelo qual Deus chamou Ruth, né, a Moabita. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente, não é? E temos aí também no próximo slide, no lugar da bênção, ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. É fato, naquela época nós já comentamos como era tratada as pessoas que eram viúvas e órfãos, enfim,
era necessário ter um amparo. E o casamento, está escrito na nossa lição, é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Aliás, hoje o casamento está sendo atacado diuturnamente. Nós entendemos que a sociedade é formada por famílias. Nós entendemos, pastor Jarvis, que a igreja é formada por famílias. É interessante que o inimigo de nossas almas, ele ataca a família para também atingir a igreja. E nós temos aí um texto lá de Gênesis 2:18 que diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, falando aí sobre o casamento, sobre o homem ter uma companhia, uma esposa. E temos também na nossa lição Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12. Eclesiastes 4, 9 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. É a sapiência de nosso Deus. Olha o versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude a levantar-se. E o verso 11. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Olha aí, nós precisamos sempre de alguém. No caso aqui está falando sobre essa parte sobre o casamento. E o verso 12, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E também temos aí a referência de Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Aqui nós estamos defendendo a questão do casamento, um homem e uma mulher, coisa que a sociedade hoje está se levantando contra. Claro, estão levantando tudo aquilo que diz ser da vontade de Deus e o que está escrito na palavra do Senhor. Estão relativizando de uma forma absurda a vontade do Deus Altíssimo. Muito bem, meus irmãos. Então vamos aqui para a iniciativa de Noemi, o subponto 2 dessa lição, porque nós sabemos que Ruth trabalhava, colhia e trazia, não é, tudo aquilo que era o provento da sua colheita, do seu dia de trabalho, às mãos de Noemi. Os cereais que eram colhidos eram levados para a eira, que era um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Terreirão. As pessoas que estão aí, nascidas dos anos 70, 80, com certeza em algum momento já brincaram em cima de um espaço que era conhecido como terreirão, não é? As propriedades que o meu pai tinha, meus avós e tal, tinha ali uma área que normalmente era feita de tijolo maciço, concretado, e ali espalhava-se as sementes para que secassem e tal. Então era esse o espaço para onde aquilo que era colhido era levado. Noemi soube que naquela noite Boaz faria esse trabalho, ou seja, que ele pegaria o fruto da colheita do dia para trabalhar na debulha, e com isso, não é, ela percebeu a oportunidade que estava nascendo ali. Era de fato uma grande oportunidade que Ruth teria para se aproximar de Boaz e demonstrar o seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth então deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrisse os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença. Nós já vamos ler o texto, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Veja que o texto que é a referência da lição, Ruth, capítulo 3, os versículos 4 a 7, diz o seguinte, ó: e há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então, entra e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Verso 5, e ela lhe disse, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Então esse trecho que nós temos aqui da palavra
já tem uma descrição de um certo Aleluia. costume, porque Noemi orientou como fazer, já entendendo que quando isso fosse feito, o Boaz também saberia exatamente qual era a intenção, e no caso de Ruth, a remissão dela e da sua sogra. Veja então que nós temos nesse modelo, não é, a iniciativa abençoadora que Noemi teve ao instruir a sua nora viúva e que estava agora buscando remissão. Estender a capa era um sinal de compromisso de casamento. Você veja o texto de Ruth capítulo 3 e o verso 9 que diz assim, ó, e disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então, aqui fica bem específico, né, a respeito dessa questão. Estender a aba, a minha Bíblia que eu estou lendo aqui, a versão é Almeida Revista e Corrigida, mas a aba e a capa se refere à mesma coisa. Era um sinal de cobertura que, uma vez que Boaz fizesse isso, então selaria este compromisso de casamento. Em Ezequiel capítulo 16 e o versículo de número 8, nós vamos ter essa prática mencionada aí como uma metáfora, representando o compromisso de Deus e Israel. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a ourela do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então, uma forma, não é? Uma metáfora, uma maneira que Deus utilizou na profecia de Ezequiel para exemplificar esta cobertura, este compromisso. Aqui em Ezequiel, de Deus com Israel, e no caso de Ruth, que desejava a remissão, seria um sinal de, essa cobertura, não é? Seria um sinal de Boaz com ela, de que agora haveria um compromisso de casamento, que era exatamente o que Ruth estava buscando. Agora nós vamos para o subponto 3, falando a respeito do processo, porque há um processo de Deus nas nossas vidas, e nós vamos aqui com o pastor Adolvilson abordar este assunto agora. Muito bem, para encontrar-se com Boaz é o tópico 1 e o subponto 3. Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir a sua melhor roupa. Lá em Ruth 3:3 diz assim, lave-se, é a orientação da sogra, perfume-se, vista a sua melhor roupa. Essa roupa aqui, Noemi aconselha Ruth a vestir provavelmente um tipo de túnica ou capa que era usada na época, né? Lave-se, perfume-se, viste sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba que você até que tenha comido e bebido, mas não deixe que ele perceba você. Ou seja, fique lá meio que escondida. Não deixe que ele perceba. Agora, veja bem, até que ele tenha comido e bebido. Aqui diz assim no nosso slide, assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Gênesis 24:16, a jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Nós estamos falando aqui da simplicidade e pureza, não é, da mulher. E temos também Isaías 39:2, que diz assim, Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos, a prata e o ouro e as especiarias, óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio e em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então nós temos aí também Isaías 39:2 e também temos um texto aí com relação à simplicidade, à santidade e também cuidar da beleza. 1 Timóteo 2:9, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas e nem roupas caras, ou seja, com modéstia, né? É o que estava acontecendo na igreja de Corinto também, uma época que as pessoas se enfeitavam e iam na igreja para
se mostrar. Para se aparecer. Né? Exatamente. E temos também aí em 1 Timóteo 2:10, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com a mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Eu fico imaginando o susto que ele levou, né? Quando acorda e de repente tem alguém a seus pés. Lá em Ruth 3:9, quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Aí simboliza compromisso, não é? Quando estende a capa, significa proteção e compromisso. Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Na tradução que nós lemos, a aba, que é a mesma coisa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado do que tinha prioridade da remissão. E no próximo slide, era preciso aguardar, respeitando o processo. Veja bem que ele não quis pegar atalho. Tem outro aí que tem mais prioridade. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive ao Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta, sem qualquer contato íntimo, tá bom? Ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedinho, para não ser percebida. Ruth 3:9. Vamos lá, Ruth 3:9 ao 14, não é? Nós temos esta leitura. Por que ela saiu bem cedo? Para não trazer problemas nem para Boaz e nem para ela, para que ninguém percebesse, começasse comentários. Veja bem que interessante a descrição de Boaz. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Não devemos atropelar, não é? Pegar atalhos, isso em todas as áreas da nossa vida. A gente percebe isso muito em ministério, né? A pessoa quer chegar a um determinado patamar, ele quer atalho, ele força, enfim. Então devemos esperar o tempo de Deus. E nós temos aí uma referência de Salmo 27:14, que diz lá, espere no Senhor. Salmo 27:14, seja forte, coragem. Espera no Senhor, o tempo é dele, ele vai agir no momento certo. E lá em Provérbios 20:21 está escrito assim: a herança que se obtém com ganância no princípio, com correria, com o jeitinho brasileiro, no final não será abençoada. Ou seja, tudo no tempo de Deus, respeitando o processo. Foi isso que ela fez. Respeitar o processo, especialmente aí, nós podemos dar uma ênfase ainda interessante, porque Ruth era viúva. Não é? Ela podia ter se deitado com Boaz, ter tido relações sexuais com ele e com isso ter queimado parte do processo ou não respeitado o devido processo. Justamente. Mas não, ela foi e deitou-se aos pés dele, e é interessante assim, porque eles não estavam em um quarto fechado, em um lugar fechado, porque o versículo 7 de Ruth capítulo 3 diz que Boaz se deitou ao pé de um monte de cereais, então também não tinha conforto nenhum. Alguém pode imaginar uma situação assim, onde pudesse ser criado um clima para uma aproximação de Ruth, mas nada disso. Eles estavam na eira e um monte de cereais estava ali, Boaz se deitou ali próximo, ela veio e se deitou aos seus pés. Só isso, nada mais além disso. Ainda que ela podia ter, conforme disse aqui, atropelado o processo, mas respeitou e porque respeitou, aleluia, foi abençoado. E aqui nós temos também uma palavra para os jovens, não é, que estão hoje vivendo e alguns que estão namorando para o casamento e até noivos, dando esta palavra como uma reflexão para que você não perca a bênção, não queime as etapas e nem estoure o processo. Aguarde o processo de Deus na sua vida para que por fim você se deleite na bênção de Deus, porque de outra sorte haverão problemas e problemas gravíssimos dentro do casamento. Então, vamos lá atentar para isso.
Finalizando o tópico primeiro, o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo, olha só o que nós estamos acabando de dizer, e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Nós vamos para um intervalo e já vamos retornar na sequência falando sobre o casamento entre Ruth e Boaz. Não perca! O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Retomando aqui os nossos estudos, tópico 2, o casamento entre Boaz e Ruth, é o assunto agora do tópico 2 e vamos falar sobre concluindo o negócio. Ou seja, o casamento a questão. Tópico 2, o subponto 1, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse um obstáculo que havia, a preferência de um parente mais próximo. E ele sabia disso. E olha o respeito às normas da época. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Sossega, minha filha. Falando para Ruth, aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Então ele estava com pressa. Ruth 3,18. E disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo, ou seja, descansa o teu coração, está nas mãos de Deus, né? Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Ou seja, para assumir um casamento tem que ter uma certa responsabilidade e tem que saber que a vida sozinha é uma coisa, depois acompanhar é outra totalmente diferente. Namorar é bom, mas quando casar, são os dois debaixo do mesmo teto, aí vem as dificuldades. Nós temos aí também Gênesis 2:24 na nossa lição. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão a sua carne. Olha o padrão de casamento. Um homem e uma mulher deixará e vão constituir uma outra família, homem e mulher. Então isso aí é deixado por Deus, não é mesmo? Efésios 5:25 ao 28 diz assim, vós, maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. E o verso 26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. 27, a apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E o 28, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como se seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Sem dúvida nenhuma, está aí falando sobre o casamento. Em 1 Pedro 3,7, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Ou seja, Jesus morreu por nós, homens, e também por nossas esposas, de forma que não seja interrompida as suas orações. Então, as orações podem ser interrompidas, de repente, devido ao tratamento que a mulher está tendo dentro do próprio lar, e também o homem, pela mulher. Então, existe aí princípios bíblicos que devem ser observados. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos para o subponto 2, resgate e a lei do levirato. Nós, na lição de número 4, tratamos a respeito do Goel e do Levir, que é exatamente esse aspecto que nós vamos verificar agora aqui. Então, se você está assistindo
esta pré-aula da lição de número 5, mas não assistiu à pré-aula da lição de número 4, fica a dica para que você assista a aula da lição de número 4, porque nós deixamos bem pisado esse assunto a respeito tanto do Goel, que é o resgate, e também do levirato. Mas é importante que você tenha bem claro na sua mente esses dois princípios da lei, não é, para os dias de Boaz e Ruth. Boaz foi à porta da cidade, ele foi até lá, um lugar, e logo viu o remidor que ia passando, que era aquele parente mais próximo que tinha o direito, né, antes dele, Boaz, de remir, no caso, a Ruth. O texto de 4:1 diz assim, ó: E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então a Bíblia não menciona o nome desse indivíduo que tinha o direito da remissão, mas o Boaz já foi ali, avistando o indivíduo, já pediu que ele se assentasse ali à porta para que pudesse tratar do assunto. Então, não seria a pergunta que se faz, este ato de tão rapidamente, não é, o Boaz encontrar aquele indivíduo, um ato da providência divina, do tipo assim, podemos entender que Deus encaminhou tão bem todas as coisas, porque Deus faz assim, a ponto de quando o Boaz recebeu a sinalização de Ruth de que queria ser remida por ele, e já pela manhã, ou quando amanheceu o dia, ele já foi atrás, porque no texto do capítulo 3 nós temos a informação de que hoje, né, ou seja, naquele mesmo dia, ele resolveria o problema. Então Deus já conduziu as coisas de uma forma tão perfeita que no mesmo dia colocou o indivíduo diante de Boaz, ele já reuniu com ele na porta da cidade e tratou da questão. Boaz o convidou para tratar do assunto, e esse é um assunto que lhe inquietava, e chamou outros 10 homens que eram importantes da cidade para testemunharem, porque havia necessidade de que a coisa fosse feita segundo o rito da época. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. E aí nós temos o capítulo de número 4 e o versículo de número 5 que nos esclarece a respeito disso, porque o texto diz: Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. E aí é que o indivíduo desistiu. A aplicação dessas duas leis, neste caso, a do resgatador, que é o Goel, e a lei do levirato, que é a lei do levir, isso conforme já mencionei, nós estudamos na lição de número 4, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque, porque o fato é que o resgatador teria que suscitar descendência, aí na sua descendência, aquela propriedade que anteriormente havia sido de Elimeleque, agora estava no poder de Noemi, continuaria, não é, na ascendência, nos descendentes daquela família. Então, por isso que deveria suscitar os descendentes. Essa é a aplicação que nós temos aí da lei do levir. Assim, o resgate deveria ser acompanhado também do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. E é interessante, né? Como motivos econômicos, ele tinha condições de comprar propriedade. Né? Ele não quis sustentar a Moabita, esse é o negócio. Ele não aplicaria recursos em terra que não seriam da sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Então ele logo arrumou, foi uma desculpa, não é? Para que não seguisse com aquela tratativa e abriu mão. E na realidade Deus trabalhando também. Com certeza. Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Aí o verso de número 10, o texto diz: E de que também tomo por mulher
a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta e do lugar. Disto sois hoje testemunha. E de fato, essa descendência ela foi suscitada. E graças a Deus, porque ela foi suscitada, porque exatamente da desistência de um que a Bíblia deixou anônimo, não é? O Boaz, que não se fez anônimo, fez-se participante desta responsabilidade e graças a Deus por isso. Porque exatamente da desistência de um e da aquisição da bênção por outro, Jesus Cristo de Nazaré veio ao mundo, não é? E graças ao Senhor, porque nele nós temos perdão de pecados, né? Graças a Deus por isso. Muito bem, avançamos aqui nesse tópico segundo, falando a respeito da maneira como fez-se o registro público, que essa aqui também é uma história bastante interessante. Eu vou pedir para o pastor ler Ruth 4, 7 e 8. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada, com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. Ruth capítulo 4, versos 7 e 8. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunha em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma-a para ti, e descalçou o sapato. E eu trouxe aqui a questão da Ruth 4, 7 e 8. O ato de descalçar não está na nossa lição, o sapato e dá-lo ao seu próximo, e selava uma transação comercial no antigo Israel. E era lei, viu? Deuteronômio 25, 8 a 10 especifica isto. Atualmente, isso corresponderia à assinatura em um contrato. Ao descalçar e entregar seu sapato a outrem, o remidor estava simbolicamente abdicando de seu direito sobre a terra e de seu dever de suscitar um herdeiro para o falecido. Então veja bem que eram normas estabelecidas, obediente à lei da época. É interessante isso daí. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta, e os anciãos disseram, somos testemunha, o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth, capítulo 4, verso 9 ao 11, está registrado aí. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Agora imagina só, a viúva lá da terra estranha, de deuses estranhos, foi agora acolhida. Isso é Deus trabalhando em Israel com as mais elevadas honras. É isso que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos, encerrando essa questão do registro público, você veja que a simples troca de sapatos ali estabelecia um negócio. Hoje em dia, os indivíduos vão para cartório, reconhecem firma por verdadeiro, por tudo, e não cumpre a palavra ou o contrato que firmam entre si. O que não deixa de ser uma coisa assim bastante vergonhosa, especialmente quando isso se trata de crentes, né, de irmãos que tomam essa postura. Não é muito difícil de nós ouvirmos ali, entre as pessoas nascidas nas décadas de 40, 50, na década de 60, não é, que falavam que faziam o negócio no fio do bigode. Não é? O fio do bigode era a maneira de, na verdade, estar dizendo que aquilo que se falava se cumpria. Não é? E, infelizmente, isso se perdeu com o tempo e não deveria ter se perdido. Mas vamos encerrar aqui esse tópico 2 da lição. O casamento de Boaz com Ruth ressalta a liderança masculina que pressupõe atitude. Veja que a liderança masculina não pode ser usurpada, conforme a explicação muito bem dada no estudo aqui pelo pastor Adovils. Então envolve a liderança masculina, que pressupõe essa atitude, também o amor responsável e ainda honra a mulher como vaso mais frágil. Se esses princípios aqui são quebrados, as coisas não caminham bem. E em alguns lares a gente observa exatamente isso. Alguma família em crise é porque esses princípios estão sendo quebrados. E porque esses princípios são quebrados, há um desequilíbrio,
uma desestruturação da família, que conforme também já foi dito aqui pelo pastor Adovilson, gera os problemas que estão aí na sociedade, e destes também Satanás, o inimigo das nossas almas, da família, da sociedade, da igreja, também se prevalece. Nós vamos para um intervalo e nós vamos retornar falando sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobe, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, tópico 3 da lição, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, é o assunto que nós estaremos abordando agora, mas vamos falar primeiramente aqui a respeito do nascimento de Obed, o avô de Davi. Não esquecendo aqui o foco da lição, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Veja bem o trabalhar de Deus, não é? Tópico 3, o subponto 1, consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. Aí, não é? E o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Lá em Ruth 4,13 está registrado isto. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Interessante, abençoou Ruth e também a Noemi. Ruth 4,14 diz assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Olha a bênção aí, devido à obediência de uma moça, a bênção também recaiu sobre a sua sogra. Antes amargurada e acreditando estar sob o castigo divino, Ruth, capítulo 1 e versículo 13 diz assim: iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E no versículo 20, mas ela respondeu: não me chame Noemi, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga, entendendo que Mara significa amarga. E o verso 21, de mãos cheias eu parti, não é? Para o território onde eles foram com a família, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Mas é interessante que ela fala: o Senhor levou e o Senhor trouxe, não é? O Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha que interessante, irmãos, ela julgando ser, não é, Deus trazendo toda essa desgraça, esses problemas para a vida dela. Agora a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida. Ruth 4,15 diz lá: o menino lhe dará nova vida
e a sustentará na velhice, pois o filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. A bênção chegou. O trabalhar de Deus é fato, é realidade. E eu creio que ela parou de ser amarga, né? Parou Com certeza. de ser amara. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Provérbios 17:6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Os pais são o orgulho dos seus filhos. Quem tem neto sabe disso, né? É verdade. Nós estamos aqui gravando e a Clara está correndo por aí. É desse jeito aí mesmo, não tenha dúvida. É alegria. Vamos lá, ainda o tópico 3, o subponto 1. Aí nasce Obed. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e ser dedicado a eles. Salmo 128:6. Veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. É a promessa de Deus, não é? Longevidade, vida longa para aqueles que temem ao Senhor. E vamos ver aí os nossos netos e possivelmente os bisnetos, em nome de Jesus. Muito bem, o Boaz casou-se com Ruth e ela teve conceição, ela teve filhos, não é? Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada, com certeza. Mas, exatamente porque casou-se com a Ruth, né, casou-se com Boaz, essa descendência foi suscitada. Noemi já não tinha mais idade para gerar filhos, era idosa, já tinha se esgotado para ela a possibilidade de ter filhos. Orfa voltou para o seu povo, para os moabitas. Então o Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Isso que nós temos estudado ao longo, não é, destas 5 aulas que temos tido até aqui neste terceiro trimestre de 2024. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, o nosso Redentor eterno. Conforme nós temos falado já desde a lição de número 3, quando já se mencionava ali Boaz na história, Boaz, ele tipifica Jesus Cristo exatamente pelo gesto que fez. Então nós temos lá no Antigo Testamento, não é, no livro de Ruth, que é um dos livros da Bíblia que o título leva o nome de uma mulher, Deus já mostrando que haveria perdão de pecados, remissão para os gentios, ou seja, para os não-judeus. Lembrando que todos os povos que não são judeus, ou todos aqueles que não são judeus, são considerados gentios. Então os gentios seriam alcançados também por esta tão grande salvação. E nesta história maravilhosa que nós temos a narrativa aqui no livro de Ruth, nós vemos exatamente isso, o trabalhar de Deus na história para que Boaz fosse o resgatador de Ruth, uma moabita, ou seja, uma mulher que era gentia, que declarou a sua fé no Senhor, no Salvador, não é? No Deus Todo-Poderoso, e com isso se fez participante desta tão grande bênção, a ponto de estar na genealogia de Jesus Cristo. Nós temos por referência o texto de João 3,16, que é um texto bíblico que os irmãos com certeza podem mencionar de cor, não é? O texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele diz exatamente assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi a maneira pela qual nós alcançamos perdão de pecados, através de Jesus Cristo, descendência deste Boaz, que aceitou redimir a Ruth
trazendo ela para ser sua esposa, e dela gerando Obed, e conforme o texto que nós temos aqui, gerou Jessé, e este Jessé gerou a Davi, e da genealogia de Davi vem Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então nós temos em Boaz um tipo de Cristo, ou aquele que também nos redimiu. Encerrando aqui o tópico 3 da nossa lição, o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo do relacionamento espiritual de Cristo com a igreja, entendendo Boaz o tipo de Cristo e Ruth a igreja redimida, e a igreja aqui envolvendo povos gentios e também judeus, porque todos quantos confessam a Jesus como Senhor e Salvador, estes são salvos, fazem parte, não é, deste grupo que nós entendemos como sendo a igreja de Jesus. Pastor Edovilson, vamos então aqui para a conclusão da lição de número 5 nesta oportunidade. Muito bem, concluindo a aula de hoje, a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios. Tito, capítulo 2, verso 11. Que proclamaremos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. 1 Timóteo 4,10 e Atos 4,12. E eu quero insistir, encerrando o livro de Ruth, não perca o foco. Deus que governa o mundo e cuida da família. Deus trabalhando para chegar àquilo que Ele escreveu, para nos achegarmos a Cristo. Todas as profecias estão se cumprindo, Deus trabalhando na história para que o que Ele escreveu seja cumprido para a glória do nome dEle. Atos 4,12 diz assim, ó, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É apenas em Jesus Cristo que nós alcançamos perdão, salvação, remissão de pecados. Deus abençoe a sua vida, queremos agradecer você que nos acompanhou até aqui, lembrando que se você desejar ter esses slides que nós estamos utilizando aqui, é só você colocar no seu comentário aí, na aula, o número do seu contato de WhatsApp, porque nós temos uma lista de transmissão que hoje já ultrapassa de 500 irmãos e irmãs, para quem nós enviamos esses slides gratuitamente. É só fornecer o contato do WhatsApp para que a gente também possa adicionar você na lista de transmissão, porque semanalmente nós disponibilizamos não só a aula, não é, que nós gravamos no nosso canal, fica disponibilizada no canal do CETADB no YouTube, como também disponibilizamos os slides para que os irmãos possam utilizar nas aulas, nos vossos estudos, para suas anotações. Então, é graciosamente fornecido isso. Só precisamos do contato do WhatsApp para podermos colocar na lista de transmissão, tá certo? Deus abençoe você, a sua casa. Nós carecemos da bênção de Deus assim como você, então ore pelas nossas vidas. Sempre que lembrar, mencione o nosso nome, porque precisamos da cobertura de oração da igreja. O Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Pastor, muito bem, Deus abençoe a todos os nossos professores e alunos. E com esta aula encerramos aí o livro de Ruth. Com certeza foi uma bênção. Aprendemos muito, né, pastor? Não tem dúvida. A próxima aula será sobre Esther. Até lá, Deus abençoe a todos. Amém.